E hoje, de modo sucinto, estaremos falando sobre vencendo o gigante da incredulidade. Por isso, nós vamos basear essa mensagem em Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. Esse excerto, esse pequeno trecho, está inserido em um trecho maior. Muitos de nós já temos conhecimento, que fala de um homem, de um pai aflito, desesperado, que busca Jesus, que busca os discípulos para que houvesse libertação no seu filho, que desde a sua tenra idade vivia sob opressão, possessão maligna. E nos versículos 23, após iniciar uma conversa, um diálogo com Jesus, o próprio Jesus disse a ele, versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade ou na minha falta de fé. Pai, nós já temos sentido a tua presença, já temos ouvido a tua voz. Deste momento em diante, fala conosco de modo direto, objetivo, contundente, por meio da tua palavra, porque queremos vencer o gigante da incredulidade em nossas vidas, no nome de Jesus. Amados, incredulidade, por mais paradoxal que isso possa parecer para nós cristãos, estando na igreja, é mais comum do que nós imaginamos. Por vezes nós somos desafiados por situações complicadas, intempéries, tempestades em nossas vidas que desafiam, que contrariam as nossas expectativas e fazem minar a nossa fé. Incredulidade. Eu tive a curiosidade de procurar no dicionário, e uma das coisas que aparentemente são positivas em incredulidade, pastor Anderson Luiz, é que ela é uma tendência de quem não se deixa convencer com facilidade. Então esse talvez seja um aspecto positivo, não cai na lábia de qualquer pessoa. Não é fácil de ser convencido, mas infelizmente tem o seu lado negativo, como toda moeda tem dois lados, duas faces. A incredulidade tem um lado ruim, que é o de que mesmo quando é falado alguma coisa, é proposta alguma coisa, se criam expectativas, que é semeada a esperança, essa pessoa não consegue ser convencida. Na continuidade, a incredulidade é falta de fé, ou a atitude, uma postura, um comportamento de quem se recusa a acreditar. Tem gente que infelizmente se recusa a acreditar e acaba se tornando uma pessoa extremamente pessimista, porque nada dá certo. Esses dias eu falei no trabalho, brincando, pastor Wesley, que um otimista se encontrou com um pessimista, e a situação era tão caótica que o otimista, pastor Marcelo Medeiros, o otimista falou assim: meu amigo, falou para o pessimista, o otimista continuou dizendo: meu amigo, vai chegar um tempo em que nós vamos ter que comer ratos, o otimista. E o pessimista disse: e não vai ter rato para todo mundo. Quem é incrédulo acaba tendo essa segunda postura, em que tudo vai dar errado. Já falei aqui, queridos, personagens de desenhos animados, dos áureos tempos do desenho animado, a Hanna-Barbera, Oliver e Hard, o leão e a hiena, que todos os seus planos davam sempre errado, e a hiena de ó dia, ó mês, ó azar. São pessoas que têm postura negativa, que se recusam a acreditar em algo positivo. A incredulidade, ela pode ser um obstáculo para o progresso profissional de alguém, para o crescimento espiritual, para a manifestação da fé de um modo poderoso, impedindo a pessoa de experimentar o poder e a graça de Deus. A incredulidade, ela acaba se transformando, e estamos em meio a esta série de mensagens, buscando vencer os gigantes das nossas vidas, e a incredulidade acaba por se tornar um gigante na nossa vida. Difícil de ultrapassar, difícil de vencer,
difícil de subjugar. A incredulidade na Bíblia é vista como uma barreira, um obstáculo para o agir de Deus e para a manifestação da salvação e dos milagres divinos. Pastor Wesley, alguns instantes, falou no momento profético do Ministério de Louvor sobre quando Jesus ele confrontou todos aqueles discípulos que estavam em busca do pão que perece, que estavam em busca de alimento natural, foram confrontados com uma palavra dura, uma palavra realmente desafiadora, uma palavra de conserto, de regulagem, de regulação, e eles começaram a se ausentar, e Jesus voltou-se para os seus discípulos mais próximos e disse: vocês também não querem ir? Já que é para ir todo mundo, vai todo mundo. E Pedro, nos seus momentos de picos de sanidade emocional, ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A falta de fé pode impedir que as pessoas recebam as bênçãos de Deus. A direção de Deus em sua vida. Eu preguei uma certa vez, queridos, em uma igreja no interior do Nordeste. Aqueles momentos em que o pregador é direcionado, pastor Luiz Freitas, orientado, inspirado por Deus, para tomar uma atitude. Eu apontei para o irmão, um senhor que estava no banco, bem próximo à parede. Ele tinha que passar pelo lado de dentro dos bancos, passando pela frente das pessoas e vir para frente. Eu disse: olha, Deus mandou chamar aquele irmão ali. Nesse momento eu baixei a cabeça, eu não me lembro se era para beber um copo d'água ou para simplesmente enxugar a boca, e de repente a igreja começou a glorificar, exaltar, e eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Quando eu olhei, lá veio um homem com as duas muletas, e as pernas tremeram. Eu falei: Jesus, agora é contigo. O Senhor mandou chamar, eu chamei. Trouxeram uma cadeira, colocaram ele aqui à frente do púlpito, e na autoridade de Deus eu disse: meu querido, você acredita que Deus tem poder para fazer um milagre na tua vida? Sabe o que ele respondeu, pastor André? Eu saí de casa com uma dor de estômago. Pastor Simão, eu acho que ele foi curado da dor de estômago, porque ele continuou andando com as muletas quando voltou para casa. A incredulidade daquele homem limitou a possibilidade, não que Deus ele seja limitado, mas infelizmente impediu que ele mergulhasse no Todo-Poderoso com a capacidade e o poder que Deus tem para realizar coisas extraordinárias. Por causa da incredulidade, queridos, o Egito sofreu com as pragas. O povo judeu não entrou no descanso. Pedro afundou nas águas do mar. A incredulidade, ela é um desafio e é um gigante porque ela nos torna impotentes. A incredulidade, em Hebreus capítulo 3, versículo de número 12, ela nos alerta, o texto, a palavra de Deus nos alerta que a incredulidade torna os nossos corações endurecidos e nos afasta de Deus. Em contrapartida, a gente sabe muito bem, e no texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, diz o autor, é necessário que ele creia que Deus é galardoador, é presenteador, é recompensador daqueles que o buscam. Pastor André Luiz falou sobre Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Ali, primeiro, uma conduta a ser realizada, uma expectativa a ser alcançada, uma semente de fé. Porque quando nós apresentamos a Deus a primícia das nossas rendas, quando nós apresentamos aquilo que de melhor nós temos, a certeza, a convicção é que os nossos celeiros se encherão fartamente, que a nossa vida, ela simplesmente transbordará de alegria, de vinho, de mosto. O grande problema, queridos, é que nós talvez exercitemos a primeira parte, mas sem fé de confiar que a segunda acontecerá. Eu vou lá, mas eu acredito que nada vai acontecer. Eu vou lá, vou cumprir mais esse quadrinho, vou ticar mais essa tarefa, vou realizar porque o pastor André falou, mas eu não acredito que vai acontecer. E não vai acontecer. Se você não acreditar, não é que Deus não tenha poder, é você que não confia no poder restaurador, transformador, curador, interventor, maravilhoso de Deus na minha e na sua vida.
A incredulidade é um impedimento da operação divina. Esse texto fala da terra natal de Jesus, Nazaré. Mateus capítulo 13, versículo 58. Esse texto, ele é refletido em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. Os dois textos nos afirmam que Jesus não pôde fazer ali mais coisas, mais maravilhas por causa da incredulidade deles. E o texto de Marcos ainda afirma mais, dizendo que Jesus se espantou, se assustou com a incredulidade deles. Tem gente que fala, às vezes eu falo muito para as pessoas a respeito de concurso. Eu já falei isso aqui, falo em outros lugares, falo em outras igrejas, falo no trabalho. Pastor, mas é muito difícil, só tem 2 vagas. É muito desafiador. Mas de quantas vagas você precisa, eu pergunto? De uma só. Então os outros que briguem pela outra. Profetiza que uma vaga é sua no nome de Jesus. A gente não pode impedir a operação de Deus nas nossas vidas. A exortação de Jesus do texto anterior é o que nós lemos. E ele vai desde o versículo de número 14 até o versículo de número 29. Do versículo de número 22, quando aquele pai expressa o testemunho negativo do seu filho, diz: olha, esse problema acontece com meu filho há muito tempo. Tem lançado meu filho no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Na verdade, no versículo 19, Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Jesus não estava falando para multidões nesse momento. Jesus estava falando para a igreja, irmão Alex Damásio. Para a igreja que estava em formação. Para o embrião da igreja que estava se formando a partir dos discípulos. Ó geração incrédula. Estava direcionando uma palavra primeiro para eles. Uma igreja que é incrédula simplesmente não consegue gerar expectativas e fé na vida das pessoas. Se eu não acredito naquilo que eu falo, naquilo que eu profetizo, naquilo que eu estou afirmando para a pessoa, simplesmente eu vejo que essa pessoa não vai alcançar o grau de fé mínimo necessário para ela alcançar bênçãos. Falei no domingo aqui, queridos. Uma menina do trabalho me abordou dizendo: se o senhor, se tiver essa postura, a gente tem o senhor como referência. Eu tenho o senhor como referência. Cheguei ontem de manhã cedo, antes das 7 horas do trabalho. Eu deparei com ela novamente na portaria. E ela estava lendo a Bíblia. Eu falei: o que você está lendo? Estou lendo a Bíblia. Eu sei que você está lendo a Bíblia, mas qual texto? Filipenses. Eu fiz a carta da alegria. O senhor conhece? O apóstolo Paulo estava preso, e ele escreve capítulo 4, versículo de número 4: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você sabia que esta é uma das 4 cartas escritas por Paulo da prisão? Você sabia que aquele homem estava preso atrás das grades, mas ele estava com o coração livre, com fé, sabendo que mesmo que ele estivesse ali debaixo daquela prisão, daquelas algemas, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Então acredite, meu querido, minha querida, nesta quarta-feira da graça, numa celebração especial pelo aniversário da nossa pastora, nós temos a necessidade de termos fé para vencermos a incredulidade que se torna como gigante em nossas vidas. Nós precisamos estimular a fé uns dos outros. A crise que muita gente está sofrendo, queridos, nos dias atuais, infelizmente na igreja, ela não é externa, ela é visceral, ela é intestina, ela é interna, está no âmago. O maior problema das pessoas da nossa geração não são os limites e as regras proibitivas impostas por legislações, não são os malignos, contundentes e vorazes ataques de Satanás, não são as acusações e as perseguições. Durante toda a história da igreja foi assim, irmãos. Não seria diferente conosco. Por quê? Porque somos a geração da tecnologia mais avançada.
da inteligência artificial, não. Nós somos filhos de Deus e vamos ser também perseguidos, afrontados, ofendidos, mas nós precisamos mostrar fé para a nossa geração, apontar o caminho que há redenção, um caminho que leva para o céu, um caminho que resgata, que salva, que cura, que faz maravilhas extraordinárias, mas primeiro nós temos que experimentar isso na nossa própria vida. Uma igreja incrédula gera dúvidas no coração do povo. O pai do rapaz endemoniado é um homem que diz que crê. Sim, eu creio. Primeiro ele diz, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Pode parecer uma coisa antagônica. Ele vive a dualidade, a dubiedade de crer, mas sem crer. Ou de discursar que acredita, mas no seu interior ele não acredita. Queridos, o que sai dos nossos lábios deve brotar do nosso coração e da alma, em nome de Jesus, da experiência pessoal que eu tenho e nós temos com Deus. Pastorei uma igreja em Anápolis, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu reuni os obreiros, pastor Simval. Em um momento, eu não sei porquê, eu perguntei, alguém já teve contato com pessoas endemoniadas? Nenhum deles. Eu falei, gente, eu vou orar por vocês, para esta semana. Sangue de Jesus, pastor. Eu falei, não, vocês vão ter contato com pessoas endemoniadas, vocês precisam ter a experiência de vocês. Uma diaconisa, que era responsável pela limpeza na igreja, um dia chegou de manhã cedo para fazer a faxina. Tinha uma senhora do lado de fora da igreja, anotando o endereço, o nome. Bom dia. A diaconisa perguntou, cumprimentou ela, disse, bom dia. Quem é o pastor dessa igreja? Pastor Marcelo Mantovani. Disse, quais dias de culto? Dia tal, dia tal, dia tal. Ele disse, a senhora veio fazer o que aqui? Perguntou para a diaconisa, ela disse, eu vim fazer a limpeza da igreja. A senhora pode orar por mim? Aí disse, naquele exato momento, quando ela falou, você pode orar por mim, ela lembrou, a palavra do pastor vai se cumprir hoje. Não teve fé no dia da reunião, mas no dia que ela abriu a porta, eu falei, e aí, como é que aconteceu? Eu disse, pastor, eu abri a porta lateral, abri todas as portas, todas as janelas, porque se o demônio não saía, eu saía. Mas e aí, conta? Diz que a moça, a senhora parou na igreja, dobrou o joelho. Eu falei, e aí, minha filha? E aí, pastor, eu não sei de onde veio, só pode ter vindo de Deus. Eu recebi tanta unção naquela hora, impus a mão na cabeça daquela mulher e os demônios saíram para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu não vou orar por você para você ter contato com pessoas endemoniadas. Mas você precisa provocar milagres através da sua fé. Deixa eu partir para a finalização dessa mensagem, queridos. Para os supersticiosos, pastor Leverson, incredulidade tem 13 letras. É mesmo, pastor? Agora eu vou ficar com mais medo. Fica não, filho. Mas você também não pode ter afinidade como o Zagalo tinha com o número 13. Incredulidade tem 13 letras, é um palavrão. Mas Deus nos dá uma arma que tem somente 2 letras, que tem poder para destruir e vencer o gigante da incredulidade, a fé. A fé é o antídoto contra a incredulidade. Mas a fé não brota em árvores, irmãos. Não se compra na loja da esquina. Não se adquire no site da Amazon. Não está à venda no Mercado Livre. Não se encomenda na Shopee ou na Shein. Jesus desenvolveu a fé estando em íntima comunhão com o Pai. Onde é que ele estava quando ele antecedeu ter contato com aquele pai e o menino endemoniado? Estava no templo, lá no monte, orando com os seus discípulos na transfiguração. Ele estava em comunhão com Deus. Então acredite, primeiro você tem que clamar a bênção do Senhor, estar em reunião com Ele, em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele. Depois você vai, eu vou usar uma palavra que todo mundo usa no século 21, vai ser empoderado por Deus com a fé e vai vencer o gigante da incredulidade no nome de Jesus. A fé faz a pessoa reconhecer a soberania de Deus. João 15:5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É com Ele, irmãos. Sozinho, alguém já disse que você pode até
andar mais rápido, mas acompanhado e bem acompanhado, você vai mais longe no nome de Jesus. A fé faz a pessoa fraca mergulhar no todo-poderoso Deus a quem nós servimos. Eu vim ouvindo o louvor no carro antes de vir para cá, falando sobre a minha honra. A minha honra é servir ao Senhor. E aí, em um momento, como se fosse um momento profético da nossa igreja, um dos adoradores começa a falar de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tem muita gente usando Filipenses 4,13 como um amuleto, como um privilégio. Só que Paulo não está dizendo que é uma ferramenta que Deus nos dá para nós simplesmente vencermos tudo a partir daquele momento, mas para vencermos tudo que já está acontecendo conosco. Sabe o que Paulo diz nos versículos anteriores? Eu aprendi a ter fome e aprendi a comer. Eu aprendi a andar nu e aprendi a ser vestido. Eu aprendi a estar bem e aprendi a ser perseguido, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a fé que Deus tem nos dado para vencermos o gigante da incredulidade no nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. A fé, ela elimina as barreiras da vida. Versículo de número 23. Quando Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Quando há barreiras, queridos, em nossas vidas, Deus, por meio da fé, nos faz vencer essas barreiras. Escute, não sei por quais desafios você tem passado, não sei qual o nível de incredulidade que por vezes está sendo lançado sobre a sua vida, não sei por onde o inimigo tem tentado minar a sua fé, na área da saúde, na área da família, na área financeira, na área profissional, na área acadêmica, mas acredite, a fé faz você ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Vou responder de novo, vou repetir de novo, porque isso é frase de status de WhatsApp. A fé faz você acreditar no incrível, você ver o invisível e você receber o impossível. Os homens te desenganaram, acredite, o nosso Deus não engana e não desengana ninguém. Ele é a verdade e Ele tem nesta noite nos capacitado com a fé que já está em nossos corações para vencermos o gigante da incredulidade. Antes de nós orarmos, já passarmos a oportunidade para o pastor Marcelo Medeiros, meu xará. Eu quero perguntar a alguém nessa noite que decide entregar a sua vida para Jesus. Porque até para aceitar a Jesus tem que ter fé, queridos. Alguém que decide nessa noite se reconciliar com Jesus. A oportunidade está aberta no nome de Jesus. Permita-me falar alguns pedidos de oração. Sempre oramos todas as quartas-feiras pela viagem que os nossos pastores, pastor Simval, pastor Carlos e o evangelista Marcos Paulo fizeram a Guiné-Bissau. Hoje nós só temos a agradecer por eles terem ido, permanecido, sido usados por Deus e retornado em paz no nome de Jesus. Estou já orando pelo Tiago, vizinho do irmão Edivan, pelo irmão Sérgio, marido da irmã Tatiane, que está com câncer, irmã Rosalina, que está em recuperação de uma cirurgia no coração, da irmã Luciana, esposa do irmão Hudson. A gente tem orado sempre pelo Abel, menino de 9 meses, estava internado na UTI, desenganado pelos médicos. Eu recebi uma boa notícia do irmão Wesley, que o menino recebeu alta, já está em casa para a glória do nome do Senhor. A fé que você tem exercitado tem vencido o gigante da incredulidade no nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos pastores, pelos novos convertidos, pelo nosso país, irmãos, pelo terreno da igreja Oceano da Graça em Águas Claras, uma aquisição para um terreno próprio no nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos em Tua casa nessa noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por nos ajudar, nos ensinar, nos motivar, nos estimular, nos empoderar,
nos agraciar com unção para vencermos os gigantes. Temos identificado os gigantes de nossas vidas, temos vencido o gigante do medo, e nesta noite estamos aprendendo pela fé a vencermos o gigante da incredulidade. Nós tomamos como exemplo o pequeno Abel, uma criança recém-nascida de 9 meses, desenganado pelos médicos, certamente atingido, acometido por uma bactéria que não conseguiram descobrir durante um bom tempo. O menino estava na UTI neonatal e agora recebeu alta no nome de Jesus para estar em casa. Te louvamos, Pai, pela vida dos nossos pastores, pastor Simval, pastor Carlos, evangelista Marcos Paulo, que estiveram em Guiné-Bissau, e nós vimos as obras que o Senhor realizou ali, por intermédio da Igreja Oceano da Graça, por intermédio da vida destes homens de Deus, que estiveram e pisaram naquela terra, profetizando que Jesus é o Senhor também de Guiné-Bissau e de Baiô Negado. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Tiago, vizinho do irmão Edivan, oramos pelo irmão Sérgio, Pai, oramos pela irmã Luciana que está em tratamento. Pai, em nome de Jesus, oramos por aqueles que carecem de oração, para aqueles que carecem de uma intervenção. Nós profetizamos pela fé que o gigante da incredulidade vai tombar com o rosto em terra, e nós vamos avançar no nome de Jesus. Intervém em nossa nação, a República Federativa do Brasil, Pai, os poderes executivo, legislativo e judiciário, Pai, em todas as esferas. Pai, em nome de Jesus, varre a corrupção do nosso país. Abençoa os novos convertidos, nossos pastores, os pastores que estão reunidos aqui dos mais diversos campos. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a aquisição de um terreno próprio para a nossa igreja em Águas Claras, no nome de Jesus. E nos dá a convicção, a certeza de que hoje nós estamos pela fé vencendo o gigante da incredulidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?